Boa noite, pessoal. Então, nós estamos iniciando o nosso oitavo encontro da disciplina de epidemiologia. Hoje nós vamos trabalhar, esse conteúdo é o quinto conteúdo, sistemas de informação de saúde. Então, por que nós trabalhamos bastante com os sistemas de informação de saúde para reduzir as incertezas, né, nos nossos planejamentos de saúde, para fazer um planejamento responsável. Quem tem assistido às coletivas de imprensa, os planejamentos em cima do controle da Covid-19, tem percebido o quanto eles têm falado em planejamento, em dados, em números, em informação correta, para poder tomar a melhor decisão, né? Então, essas coletivas têm sido verdadeiras aulas de planejamento em saúde, né, de vigilância epidemiológica. E o sistema de informação, então, eles têm contribuído e muito para a questão da tomada de decisão, né? Então, eu tenho o dado que se transforma em informação e que vão tomar decisões em cima dessas informações e vão se transformar em ações, né? E o tempo todo eles estão analisando dados, analisando o número de casos, analisando número de óbitos, então, para poder definir as ações, né, que vão ser tomadas em seguida. E o tempo todo também as autoridades em saúde e os políticos têm dito, podemos voltar atrás, né, uma vez que esses dados mostrem que precisa se tomar fazer ações mais rígidas, né, decisões mais para evitar então o aumento do número de casos. Nós vamos falar de mais ou menos 15 tipos de sistemas de informação. Para cada setor existe um, para cada serviço existe um sistema de informação em saúde, e vocês, de repente, quando vocês forem trabalhar como enfermeiros em uma unidade hospitalar, em uma secretaria municipal de saúde, já tem atualizado, já não seja mais esse sistema, porque eles são muito dinâmicos, né? E eles são atualizados frequentemente. Mas hoje o que a gente trabalha são esses. Por exemplo, o mais antigo, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, ele foi criado em 1975. E ele só não foi implantado em cada município porque na época não existia microcomputadores ainda, né, tão fácil acesso como existe hoje. Mas o sistema de informação, ele já em 1975, ele já foi pensado, e aí foi pensado a declaração de óbito que ia alimentar esse sistema e que nós iríamos perder muito menos informação dos óbitos, né, no Brasil afora. E ele foi melhorando e aprimorando, e hoje nós temos um sistema que ele se não 100%, ele é próximo disso, né, de fidelidade, né, às informações, uma vez que ninguém mais enterra alguém se não tiver um atestado de óbito. Então, nós vamos começar falando no conceito geral, né, sobre os sistemas de informação de saúde, dizendo que eles estão ligados a dois fatores, essa implantação desses sistemas no SUS. Então, o primeiro foi a consolidação do SUS, lá no final do século XIX, no começo do nosso século agora, ele foi implantado a maioria dos programas que a gente trabalha agora.
a não ser o sistema de informação de mortalidade e o de nascidos vivos, que foi implantado aproximadamente 10 anos, lá em 1990, 1993, nós já estávamos trabalhando então com esse sistema de informação como ele está hoje. Claro, foi aprimorado, foi melhorado, mas foram os primeiros sistemas que foram implantados. Depois veio o Sinan, que é o de notificação, e aí foram implantando os sistemas de informação de saúde que vocês vão ver agora. E então o conceito e a segunda fator que está ligado ao sistema de informação foi a questão da era da informática, né? Porque houve a era digital, que a gente chama, então tudo foi se transformando em dado que alimentado, né, pelos municípios e que vai para o estado e que vai para o Ministério, e ele devolve então em forma de relatório, em forma de DataSUS, em forma de tabnet, né, para nós tirar os nossos relatórios. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define sistema de informação de saúde como um mecanismo de coleta, de processamento, de análise e de transmissão de informação. Às vezes a coleta e o processamento é feito no local, né, na ponta, no município, mas a análise e a transmissão dessa informação, ela retorna então de outros canais que são o Estado e o Ministério. E que para que serve, né? São necessários para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Então vamos colocar aqui para vocês os slides aqui então. Já falamos do conceito, né, que é coleta, processamento e análise e transmissão da informação, que é necessário para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Isso aqui está mais ou menos a mesma coisa que a gente trabalhou do conceito. Eu coleto dado, né, dependendo do formulário que se exige para cada sistema de informação, vai ser realizado processamento, nem sempre é feito no município, a análise e a divulgação da informação. Então, dado e informação é a mesma coisa? Não. O dado é quando ele vem bruto, né? Qualquer elemento identificado em sua forma bruta e que por si só não conduz à compreensão de um determinado fato. Eu estou dando números só, mas isso não está avaliando a situação naquele momento. Por exemplo, eu pego uma planilha do Excel. E a informação já é a interpretação desse dado e um compreendimento, um conhecimento de um conjunto de dados. Por exemplo, um banco de dados que me diz, né, faixa etária, ocupação, tipo de agravo que está acontecendo e me dá uma interpretação de que por que isso possa estar acontecendo. E para a gente falar um pouquinho e a gente imaginar por que tantos sistemas de informação de saúde, né, as funções. Então, ela serve para respaldar a equipe de saúde e a gestão da atenção à saúde, serve para conhecer e monitorar o estado de saúde da população, serve também para facilitar o planejamento, supervisão, controle e avaliação dos serviços de saúde, servem para subsidiar qualquer processo de tomada de decisão, disponibiliza informações para atividades de diagnóstico e tratamento das doenças e serve para monitorar e avaliar aquelas intervenções que foram editadas, que foram divulgadas e que para medir então resultados e impactos dessas decisões. Então, para isso que servem os sistemas de informação em saúde. Então, vamos para o próximo aqui. E aí a gente pode se perguntar, mas que tipos de dados são trabalhados nesses sistemas de informação de saúde?
Então nós podemos trabalhar com dados demográficos, e aí a gente pode dar o exemplo do censo, né, demográfico, que é feito pelo IBGE, apesar que o IBGE da área socioeconômica, ele é muito utilizado pela equipe da saúde para sempre estar buscando quantos indivíduos nós temos nessa faixa etária, qual que é a principal ocupação desses indivíduos nessa faixa etária. Então, esses dados a gente sempre vai buscar no IBGE, né, dados demográficos. Os dados de mortalidade, de morbidade, então nós vamos buscar em vários sistemas de informação de saúde, que é do hospitalar, que é do SINAM, que é das notificações e investigações, até na própria mortalidade, né, no SIM. Os dados de mortalidade, então, os dados do SIM, né, que vem da declaração de óbito, e as notificações, surtos, epidemias, então, aonde que nós vamos buscar no SINAM, né, que é a nossa ficha de investigação e de notificação e investigação. E todos esses dados, então, vão ser compilados, vão ser digitados e repassados nesses sistemas de informação em saúde, né, que o município não pode optar por outros sistemas de informação, uma vez que eles são nacionais, né, e são recomendados pelo Ministério que sejam utilizados, então, no município, esse tipo de sistema de informação. Então, eles disponibilizam os sistemas que vão ser baixados e operados, né, e a operacionalização é realizada no município. E se a gente lembrar disso, eu já estou lembrando do conceito e para que serve o sistema de informação de saúde, para adoção de medidas de saúde e de intervenção, né, em saúde. E a importância da informação, então. É só um exemplo do que a gente está vivendo isso na pele agora, e todo mundo, queira ou não, tem tomado consciência, tem visto essas informações de uma maneira ou de outra, tem chegado para nós essa questão do novo coronavírus. Então, nós recebemos a informação, principalmente a gente deve procurar informações oficiais, né, que os estados e os municípios, estados, o Ministério trabalha com informações oficiais, que são de notificação e dos casos, e do sistema de informação de mortalidade também. Por isso que a gente vê que algumas vezes, por exemplo, no final de semana, parece que dá uma diminuída no número de casos. E de repente, segunda-feira, aquele boom, né, aumenta muito o número de casos. Por quê? Porque depende do resultado de laboratório. Só se confirma, só fecha o caso a hora que vem o resultado do caso. Senão ele é uma suspeita esperando o resultado do exame. Mesma coisa o óbito. Então, morreu de insuficiência respiratória, ele vai ser colocado como suspeita de Covid-19. Mas ele só vai confirmar um caso de óbito por Covid-19 se a hora que sair o exame. Então, às vezes, o resultado dos óbitos que está dando hoje, essa pessoa já foi a óbito 3, 4 dias na semana passada. E eu só vou ter o resultado, confirmar esse caso, fechar esse caso hoje, porque hoje chegou o exame. Então, às vezes, no final de semana, como não se trabalha tão intensamente as coletas de exames e o processamento dessas coletas, então não tem tantos resultados, às vezes na segunda-feira dá aquela elevação, né, do número de casos, mas eles vêm acontecendo num ritmo determinado, ele não cresce mais na segunda-feira ou na terça-feira. Então eu tenho a informação para se tomar decisões, né, e para pôr em ação. E aqui essa ação
para que está se trabalhando tanto, né? Para diminuir o número de casos num momento só, numa semana só, ou em muito pouco tempo, né? O que está se buscando com todas essas ações e essas decisões que estão tomando nesse momento é para dar tempo, né, achatando a curva, tendo menos casos, para dar tempo de equipar o sistema de saúde, né? E tem muita coisa ainda que está esperando por ser equipado, os nossos hospitais de campanha, os nossos leitos de UTI, então tem que se retardar muito esse pico da curva. A gente não sabe quando vai acontecer, porque justamente está se fazendo de tudo para que os casos não aconteçam tudo num momento só. Né? Então esse exemplo vem bem a calhar nessa situação. Nunca se falou tanto em epidemiologia do que nas nossas notícias diárias, né? E aqui eu vou pôr para vocês, são 3 quadros, dizendo os principais sistemas de informação. Nós vamos trabalhar com 15, que eu vou citar para vocês, mas trabalhar mais a miúde, mais especificamente, o SIN, o SINASC, o SINAM, um pouquinho do CH e do ESUS, né, que vocês devem conhecer, porque são os sistemas que mais o enfermeiro toma conhecimento e ele tem que aprender sobre. É claro que se ele for trabalhar com determinado setor e ele precisar tomar ciência de um determinado sistema, ele vai aprender ou com os colegas ou com cursos de capacitação. Então vocês têm que ter uma noção desses programas, até para saber as ações que tem que tomar em cada um e o que o enfermeiro é responsável nessas situações, mas em cada setor a gente tem que tomar ciência e conhecimento de cada programa, né, de cada sistema de informação que eu for trabalhar diariamente. Então deixa eu só checar se está certinha a minha gravação, para de repente eu não correr o risco de não estar gravando. Voltando, tá tudo certo. Nós vamos trabalhar com o SIN. Então, o SIN é uma sigla o Sistema de Informação sobre Mortalidade. Então, o que alimenta, qual que é o instrumento de coleta de dados do SIN? É a declaração de óbito. Então, aquele formulário de declaração de óbito que eu vou mostrar para vocês, ele vai alimentar esse programa, então, o Sistema de Informação de Mortalidade. E para que serve a aplicação desse sistema? Principalmente para os estudos de mortalidade do município, do estado, do ministério, porque eles vão buscar dados aqui no SIN, onde o município alimenta cada óbito que acontecer, vai a via branca para o município digitar, codificar e digitar, né? E para a vigilância de óbito, então, no município. Então essas são as aplicações do Sistema de Informação de Mortalidade. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre ele. E o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Cada bebê, cada criança, cada ser humaninho que nascer vai gerar uma declaração de nascidos vivos. Nós também vamos trabalhar esse formulário aqui, que é preenchido pela enfermagem logo após o nascimento. Então, nasceu, atende o bebê, deixa ele aquecido, deixa ele confortável, põe ele lá com a mãe para amamentar e vai preencher essa declaração de nascido vivo. E essa declaração de nascido vivo, que uma via vai para a mãe registrar o bebê,
outra via rosa fica no prontuário do bebê e a branca vai para a vigilância, que vai digitar e alimentar esse sistema. E a aplicação desse sistema é monitorar a saúde da criança e da mulher. Porque vocês vão ver quantos dados tem, que é possível fazer relatórios em cima de quantas consultas que essa mãe teve, que idade essa mãe teve, se era uma mãe adolescente ou não. Então, enfim, vamos trabalhar isso mais para frente. Outro sistema de informação de saúde é o SINAM. A gente já falou disso em aulas de doenças transmissíveis, que vocês trabalhavam a ficha de notificação. Então o SINAM é alimentado, o instrumento de coleta é a ficha de notificação e investigação. Então, aqui a notificação pulou para outro quadro, mas ele é daqui. O que significa SINAM? É Sistema de Informação de Agravos e de Notificação. E o instrumento de coleta é a ficha de notificação e investigação. A aplicação do SINAM é para monitorar o número, né, de agravos, se está existindo subnotificação, surtos, epidemias. Então, em cima desses dados, né, da ficha, que vai me dizer número de casos, né, depois dos casos serem fechados. Outro sistema de informação é o CIH. O CIH, quem trabalha no hospital, aí vai ter trabalhar mais junto com esse sistema, que é o Sistema de Informação Hospitalar, que é gerado a partir da autorização de internação hospitalar, a AIH, que é aquela ficha que o paciente internado vão preencher essa ficha, que essa é a ficha de cobrança do Estado, né? Essa ficha do indivíduo é por diagnóstico, então internou por pneumonia, e essa ficha, essa IH, é que vai cobrar esse tratamento de pneumonia do Estado. Então, para que serve esse sistema, né, o CIH? Para saber a morbidade hospitalar, do que está internando, para fazer gestão hospitalar, né, planejamento em cima do número de internação, de número do tipo de internação que está acontecendo, e para trabalhar a questão do custeio da atenção hospitalar. Então, uma AIH de pneumonia, se o paciente ficar 5 dias ou se ele ficar 10, o hospital vai ganhar o mesmo valor. Então serve também para planejar e para controlar essa questão do custeio da atenção, né, hospitalar. Daí mais outros sistemas de informação que se trabalha em saúde. O CIA, que o CH é do hospital, o CIA de ambulatorial, né? Sistema de Informação Ambulatorial. E o que alimenta esse sistema? O Boletim de Produção Ambulatorial, que a gente chama carinhosamente de BPA. Então, toda a produção de consulta, de vacina, de curativo, de retirada, de produção no ambulatório, né, ele é preenchido, tem o seu BPA, né, o seu Boletim de Produção Ambulatorial, que vai alimentar o CIA. E a aplicação dele é acompanhar a produção ambulatorial, fazer gestão de custeio da atenção ambulatorial. Voltando, anterior aqui, isso, voltando na aplicação, então, do CIA, o que é possível com esse sistema de informação de saúde? Acompanhar a produção, se está tendo mais consulta nessa unidade, na outra, gestão de custeio, se está se gastando mais do que está se produzindo, e
muitos outros relatórios que é possível tirar, então, né, de produção, né, quantas vacinas é feito nesse posto, quanto é feita no outro, quanto de curativo, quanto de procedimento de enfermagem, consulta médica. É possível fazer relatório, então, de toda a produção ambulatorial. E o CIPNI, o Izinho é de imunização, então, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. O que alimenta o CIPNI? O Boletim Mensal de Imunização. Mas aí alguém que trabalha em alguns municípios vão dizer, mas agora não é mais o CIPNI. Então, alguns municípios optaram por um sistema de informação de saúde diferente do ESUS, que nós vamos ver já em seguida, e as vacinas estão sendo digitadas, então, nesse programa, parece que é EPS, tem outros municípios que é outro nome, porque alguns municípios optaram não pelo ESUS, e sim por outro programa, outro sistema de informação de saúde que é similar ao ESUS e que joga esses dados para o CIPNI. Então, o Ministério ainda continua trabalhando com o CIPNI, que dá relatório, que dá cobertura vacinal, e ele serve para informação, então, de imunização, dando cobertura, dando número de vacinados, né, se cumpriu a meta, se atingiu a meta de determinada vacina ou não. Então, o CIPNI é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. O que alimenta o sistema de informação de imunização é o boletim mensal de imunização. Então, diariamente vai se marcando quantas vacinas que eu fiz e vai se digitando também essa vacina. Toda vacina que chega na sala de vacina para ser feita, é feito o boletim manual, aberto o computador, digita-se a vacina que vai fazer e daí depois vai aplicar a vacina. Primeiro faz toda a burocracia. E por que se faz isso primeiro? Porque geralmente quando se vacina a criança, e às vezes até os adultos não gostam muito e querem fugir, pela questão do medo de tomar vacina, então a criança chora bastante. Então, se orienta que faz toda essa burocracia, essa papelada, anota na carteirinha, anota no boletim diário de vacinação e digita-se. Algumas salas de vacina já aboliram o boletim manual, né, aquele escrito, porque eu estou digitando, né, e eu estou confiando que meu sistema não vai furar. Então eu vou fazer digitado. Eu tenho a informação na carteirinha da criança, que a mãe precisa levar, e eu tenho a informação no computador. E para que serve esse sistema de informação? Para monitorar a situação vacinal, a quantidade de doses aplicadas, coberturas, controle de estoque. Então é possível tirar inúmeros relatórios, né, de enfermagem em relação à imunização. Depois nós podemos trabalhar um pouco mais a questão do CIPNI. Agora vamos ver outro sistema de informação de saúde, que é o ESUS. Então o ESUS, ele veio substituir o SIAB, que era o Sistema de Informação da Atenção Básica. Não vamos trabalhar o SIAB porque ele já foi substituído, mas era com o SIAB que a estratégia da saúde da família trabalhava, que os agentes comunitários de saúde trabalhavam, que a equipe de saúde da família digitava a sua produção. Então ele foi substituído pelo Ministério, pelo ESUS. Esse ESUS, ele contempla tudo agora, a vacina, o hiperdia, a produção ambulatorial, as consultas. Então é uma coleta de dados simplificado
do prontuário eletrônico, né, de todas as informações de saúde do município. Então, nesse ESUS é que alguns municípios optaram por comprar outros sistemas de informação de saúde, similares sim, que dizem que conversa com o ESUS, que repassa essas informações, mas que alguns municípios têm, que o de Canoinhas, se eu não me engano, é EBS, ABS, e outros municípios ainda optaram por outros sistemas de informação, mas que é o nosso similar ao ESUS. Então, nós vamos trabalhar com o que é do Ministério, né, com o que é oficial. E ele é um software que alimenta o SISAB, né, o Sistema de Informação da Atenção Básica. Voltando. Qual o instrumento de coleta de dados que alimenta o ESUS? Então, os boletins, né, o de coleta de dados simplificado, prontuário eletrônico do cidadão. Então, essas informações, elas vão direto, né, pro ESUS. Ele é a informatização de todos os processos de trabalho. Então, tudo que se faz na unidade é possível jogar, né, alimentar, jogar é bom, né, alimentar o ESUS, né, que é o programa, então, que utilizado pelas unidades básicas de saúde, que tem o ESF, né, o Estratégia de Saúde da Família. E outro programa que vocês vão ouvir bastante falar é do CNES. Ele é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. O que alimenta esse programa? É a ficha de cadastro dos estabelecimentos de saúde e dos profissionais de saúde. Então, quem for trabalhar no SUS, médico, enfermeira, técnico, vai trabalhar no hospital, tem que ter a sua fichinha no cadastro de estabelecimento. A ficha de profissional de saúde. Então, seja o fisioterapeuta, seja o pessoal da enfermagem, seja o dentista, o auxiliar do dentista, todos são cadastrados no CNES. Porque para provar que eu tenho um estabelecimento de saúde, eu tenho que ter minimamente uma equipe que vai tocar, gerenciar e operacionalizar o funcionamento dessa unidade. E então nós temos que estar cadastrado no SUS. Quem providencia isso? Quando você tem um contrato de trabalho, que você passa num concurso, é contratado, ou de alguma maneira você vai chamado para trabalhar no hospital, a gerência, né, quem faz a gerência do estabelecimento vai te cadastrar com número de COREN, com número de CRM, de CRO, para te cadastrar então nesse sistema de informação de saúde. Então vamos lá ver mais alguns que existem. Aí vocês podem pensar, será que foi trabalhar todos os sistemas de informação? Eu trouxe assim os mais importantes, claro que vai escapar alguns sistemas de informação que de repente um determinado serviço usa, outro determinado serviço usa, mas nós vamos trabalhar com esses mais conhecidos e é claro que depende de cada órgão, área que for trabalhar, pode ter a sua importância, né, no seu sistema de informação, e a gente tem que aprender, se adaptar, correr atrás e dominar, né, o sistema de informação. E o SISREG, então, é um sistema de regulação. Quem trabalha bastante com isso é o PA para poder transferir pacientes, o hospital para poder transferir pacientes, pedir vaga na UTI, as secretarias de saúde quando precisam transmitir, marcar consulta, exame, utilizar leito de UTI. Então é um sistema informatizado que
garante que lá em Itajaí tem uma vaga de UTI, se aqui não tenho mais. Ou garante que eu tenho que mandar para Lages uma vaga, porque estou precisando uma vaga de UTI neonatal. Então, e é através do CISREG, desse sistema, é que se diz aonde que tem vagas, né, leitos de UTI, aonde que tem, eu vou marcar uma consulta especializada para um câncer que não é atendido aqui na minha região. Então a Secretaria de Saúde vai acessar o CISREG e vai marcar essa consulta lá em Joinville, lá em Mafra, lá em Florianópolis, seja onde for, que atende para nós, que seja nossa referência para tratar esse tipo, né, de especialidade. E outro programa interessante que é usado no atendimento do pré-natal é o CIS pré-natal, um sistema de acompanhamento do programa de humanização no pré-natal e nascimento. Isso foi criado e alimentado pelo município na Secretaria de Saúde, onde faz as consultas de gestante, né, onde acompanha o pré-natal das gestantes, e no hospital quando elas têm o bebê. O município, na época que foi lançado esse programa, recebia então R$10 por cada gestante atendida e alimentada no sistema, e o hospital 40. Não sei se isso atualizou ou não, mas na época a gente trabalhava dessa forma, né? Que tem um valor, então, que vem para o município que está atendendo essa gestante, e o outro valor maior para quem acompanhou o parto, né, normal, cesárea, né, o hospital, então, que atendeu essa gestante, então. E só o hospital só ganharia esse valor se a gestante tivesse a carteirinha, na carteirinha, o número de inscrição dela no CIS pré-natal do município. Então isso acaba que uma coisa forçando a outra, né, a fazer esse acompanhamento, a fazer essa carteirinha com o número de CIS pré-natal, para que o hospital possa lançar lá no seu cadastro e receber então esse valor pelo atendimento da gestante. E claro que o hospital ainda recebe a EH do parto ou da cesárea, né, gente? Não é só o valor do CIS pré-natal. Mas isso era uma maneira de atender melhor essa gestante e ter uma compensação, então, financeira para a unidade de atendimento no ambulatório e para a unidade de atendimento lá no hospital. Então, o instrumento de coleta do CIS pré-natal é a ficha de cadastro para acompanhamento das gestantes no pré-natal e a aplicação para avaliar a qualidade e humanização do pré-natal. Aí um outro sistema de informação é o SISVAN. Esse SISVAN é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. No postinho de saúde é muito conhecido no dia do peso, né, que se faz um sábado, uma data que só para pesar as crianças, para ver o acompanhamento, né, de crescimento e desenvolvimento das crianças, e anotar na carteirinha, ver se tem criança desnutrida, ver criança baixo peso, e alimentado desses dados no SISVAN. Esse SISVAN hoje ele não está num programa à parte, ele está dentro do ESUS, né, no programa que é o guarda-chuva, né, que pega todos esses serviços. E daí tem um formulário próprio de acompanhamento dessa criança, da família, a família, principalmente as famílias que recebem o benefício lá do Bolsa Família, elas não podem deixar de aparecer no dia do peso, porque senão elas não vão ter a alimentação dela no sistema, e o governo corta o benefício, né, das famílias, porque não vieram trazer a criança para pesar e para ser avaliada quanto ao peso e ao crescimento. Para que serve o SISVAN? Para monitorar a situação alimentar, nutricional, então, da população, porque é vista para a família inteira.
Outro sistema de informação que é trabalhado na saúde é o SISCAN. Então, CAN de câncer, Sistema de Informação de Câncer, tanto para o câncer de colo de útero quanto para o câncer de mama. Os formulários de instrumento de coleta são os exames e acompanhamento. Então, quem faz o exame preventivo do câncer, né, a unidade que faz exame preventivo do câncer, vai estar alimentando esse sistema, né, de informação do câncer. E para que serve isso? Para aqueles formulários, aqueles exames, resultados de exames que voltarem alterados para ser acompanhados, né? Porque aquele exame, coleta de exame lá de Papa Nicolau, que deu normal, ele ótimo, que bom, mas e os exames que são alterados precisam de acompanhamento. Então é nesse programa que vai aparecer aquelas mulheres que precisam ser acompanhadas em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, ou que precisam fazer outros novos exames, colpocitoscopia, que precisam fazer esterectomia, que precisam fazer biópsia. Então o SISCAN ele é bastante interessante, bastante importante esse programa para as unidades que fazem acompanhamento do exame de colo de mama, exame de colo de útero e exame de mama. E a aplicação é para monitorar os casos, para fazer acompanhamento das mulheres, né, tanto o ciscolo e cismama, que daí estão dentro do SISCAN. O último que eu listei para vocês aqui é o Hiperdia, que é um programa de cadastramento e acompanhamento dos pacientes hipertensos e diabéticos. Antes ele era um programa sozinho, um sistema de informação para o programa de diabéticos e hipertensos. Hoje ele está dentro do ESUS, então eu alimento o Hiperdia dentro do ESUS, né? Vendo o cadastramento e acompanhamento desses hipertensos, seja domiciliar pelos agentes comunitários de saúde, seja pelo enfermeiro que faz as consultas de enfermagem, pelo técnico de enfermagem que atende esse paciente. Então, o instrumento de coleta é ficha de cadastro de hipertensos e diabéticos. E a aplicação dele é conhecer o perfil epidemiológico e a prevalência, né, dessas doenças crônicas aí. Então, eu apresentei para vocês rapidamente, né, todos esses sistemas, e nós vamos começar a trabalhar então um especificamente, que eu acho todos são importantes, mas tem alguns que nós trabalhamos mais de perto e que o enfermeiro pode de repente trabalhar na vigilância epidemiológica e vai ser um codificador. Então ele tem que conhecer bastante do SIM. Ou ele vai trabalhar na vigilância epidemiológica e vai ser o digitador dessas declaração de óbito, né? As DO. E ele tem que conhecer bastante, ou pelo menos ter noção, né, do sistema de informação de mortalidade. Outra situação é o paciente foi a óbito, precisa preencher, o paciente não pode sair dali sem o atestado de óbito, né, a declaração de óbito. Então, para ver se foi bem preenchido, para dar um toque, ó, aqui ó, falta esse campo, vamos completar esse campo, porque o atestado não passa, ele vai voltar, vai ter que procurar aquele médico novamente. Então, às vezes, isso gera custo, gera desgaste para uma família que acabou de perder, né, o seu ente querido lá, né, uma pessoa da família, e ele vai para o cartório e deu errado. Volta na unidade de saúde, o médico já foi embora, ele dava plantão, mora em outra cidade. Então, essas coisas, gente, a equipe tem que estar atento, é o médico que preenche, porque é um ato médico,
o atestado, a declaração de óbito é um ato médico, só o médico pode preencher, mas a equipe inteira pode estar atenta para que aquele paciente não, aquele familiar não corra esse risco e tenha que ir, voltar e às vezes ainda não achar o profissional. Então, o que é o SIM? O SIM é o processo de coleta, armazenamento, gerenciamento dos registros de óbitos. No Brasil, ele é apoiado pelo Sistema de Informação de Mortalidade, de alimentação obrigatória em todos os municípios. Então, não tem hoje mais municípios que não digitam os seus óbitos, né? Pode ser pequenininho, um Calmon da vida, que tem 2.000 habitantes, mas já foi implantado sim, e alguém já aprendeu a codificar e a digitar o sistema, o SIM, né? O Sistema de Informação de Mortalidade. E os registros de mortalidade são periodicamente enviados às secretarias estaduais. Então, o município vai decidir. Se é um município grande que digita semanalmente muitos atestados de óbito, então ele pode enviar um lote semanal. Se é um município pequeno que vai ter poucos óbitos de serem digitados, ele pode mandar um lote quinzenal ou ainda mensal. Mas um por mês tem que seguir. E a declaração de óbito, então, ela é um documento padrão que é fornecido pelo Ministério da Saúde, que vem para os estados dividem e distribuem para os municípios, que tem uma sequência numérica, né, que já vem prontinha do Ministério. O município é responsável por distribuir esses blocos, fica armazenado no município, e quando ele distribui para o hospital, para o PA ou ainda para o IML, né, que também fornece óbito, declaração de óbito, ele tem que fazer uma declaração de quais números de óbito, né, ele está fornecendo. Então, declaro para devidos fins que no dia tal foi enviado tantas declarações de óbito no número tal ao número tal. Mas e a responsabilidade do hospital de zelar por essas declarações. Por quê? Porque se alguém rouba com má fé e faz uma declaração de óbito falsa, pode pegar um seguro, pode receber uma herança, pode, sei lá, que pode acontecer com uma declaração de óbito na mão de alguém que use, né, esse documento de má fé. Então é responsabilidade do município guardar, e é responsabilidade de quem leva, né, para o hospital, para a unidade de saúde, para o IML, de guardar essas declarações também. Mas e se rasurar, né? E eu errei. E lá o médico errou e não pode ser, o documento não pode ser rasurado. Então tem que preencher nova declaração. Então ele tem que anular aquela declaração e devolver aquela declaração, aquele conjunto, né? Aquele bloquinho, não o bloquinho, mas o conjunto de 3 vias da DO, a via branca, a amarela e a rosa, para unidade de saúde, então, de distribuição no município, né? Porque no final do mês tem que conferir as declarações que vieram, as que faltaram, então tem que estar tudo ali, para saber que não houve vazamento, né, dessas declarações. E esse documento, para que é feito? Tanto para vigilância, saber digitar e informar do que morreu, mas para a família fazer a certidão de óbito. Então, a declaração de óbito vai gerar a certidão de óbito lá no cartório. E tem o artigo 77, já de 1973, que nenhum sepultamento pode ser feito sem a certidão oficial de registro. Então, nenhuma funerária hoje enterra lá a pessoa, o óbito,
pessoa que foi a óbito porque sem ter a certidão de óbito em mãos, né? Então, para não existir, não pode existir cemitério clandestino, né? Não pode enterrar hoje ninguém. Todo cemitério foi visitado, foi conversado com a comunidade, alguém lá na comunidade é responsável pelo cemitério e não pode ser enterrado ninguém que não tenha gerado uma declaração de óbito e uma certidão de óbito. Então o SIM foi criado em 1975 e a partir dali ele foi sendo aprimorado e no final de 1989, começo dos anos 90, ele começou a ser implantado, então, nas regionais de saúde primeiro, as regionais recebiam o óbito, digitavam, e a partir dali elas foram implantando também nos municípios, e os municípios aprendendo a digitar, aprendendo a trabalhar a declaração e a digitação, e hoje todos os municípios já alimentam, né, então, o programa. Nos óbitos de causas naturais ocorridos fora do estabelecimento de saúde, mas com assistência médica, o médico que fornecer a DO deverá levar a primeira via branca e a rosa vai para a Secretaria Municipal de Saúde, entregando a segunda via amarela para o familiar do falecido. Então, essa segunda via do atestado de óbito que o familiar leva para fazer a certidão de óbito, então, no cartório. E o preenchimento da DO deve ser realizado exclusivamente por médico, já falamos disso, né, que é um ato médico, exceto em alguns locais que não existam médicos, isso rincão do rincão, né? Situação na qual poderá ser preenchido por oficiais do cartório de registro civil, desde que assinado por 2 testemunhas. Aqui até 2014 ainda havia essas situações. As pessoas que morriam em casa, os médicos não queriam fazer o atestado de óbito. E aí elas vinham para a Secretaria Municipal de Saúde, onde o pessoal da vigilância preenchia aquela parte não médica, né, os dados de endereço, de nome do pai, de identificação, e a pessoa levava aquele formulário para o cartório, e no cartório, com mais 2 testemunhas, se fazia a lavratura do certidão de óbito. E o que aconteceu? Isso começou a dar muito problema, né, na justiça com esses óbitos, e um juiz bem corajoso colocou que Canoinhas não era um rincão, que existiam tantos médicos na época e que não se ia mais aceitar, que o cartório determinou que os cartórios não podiam mais fazer a certidão de óbitos para esse tipo de óbito, então sem assistência médica que nós fazia, né? Assinalava com X lá sem assistência médica e saía o óbito dessa forma. E a partir dali a secretaria, foi muito bom isso, porque a secretaria teve que se organizar e ensinar os seus médicos e a cobrá-los também, que eles trabalham num serviço público, que eles atendem aquela criatura na sua área de abrangência, né? Porque hoje tem ISF em quase, pelo menos 60% do município tem ISF, se não tem 60%, mas está próximo disso, pelo menos 50% tem. Então, nas áreas que não tem, onde tem ISF, o paciente em algum momento foi atendido no posto de saúde e tem uma ficha lá que ele sofria de câncer, que ele sofria de diabetes, ele era portador de hipertensão, de tuberculose, então tem a história dele e o médico da sua equipe da área de abrangência que conhece esse paciente e deve fornecer o atestado de óbito. E daquelas regiões interior onde não tem ISF, e a funerária vai trazer no PA, e os médicos que estiverem de plantão vão olhar esse falecido e vão dar o atestado de óbito.
A família vai contar a história e ele vai pôr como relato, né, a causa do óbito. Ou ainda ele pode pôr causa desconhecida, porque ele não é obrigado a saber do que o paciente lá morreu. Ele não viu o paciente, não atendeu o paciente, mas pelo menos ele não morreu, ele não sai sem um atestado de óbito assinado por um médico. Então isso, a partir dessa determinação desse juiz, melhorou bastante a nossa declaração de óbitos preenchido, né, com causa desconhecida. Diminuiu bastante. E os óbitos por causas acidentais, né, resultantes de acidentes ou de mortes violentas, ela deve ser feita pelo Instituto Médico Legal, no IML. Né? Então, nenhuma morte violenta vai ser preenchida por um médico da saúde da família, por exemplo. Ou no caso de existir na localidade, se não existir na localidade, vai ser nomeado então um perito então, para preencher essa DO. As secretarias municipais de saúde, então, que devem realizar as buscas ativas dessas vias, né, e conferir se chegaram todas, vai buscar no cartório, vai conferir e codificar seus óbitos e vão digitar, para evitar assim um perfil irreal, né, da mortalidade, um perfil que não seja real no município. E nas secretarias municipais de saúde, a primeira via branca que é a digitada e enviada para as regionais. E vão ser consolidada e repassada para o Ministério da Saúde. E nesses óbitos, as variáveis mais importantes, lembram que a gente fala bastante disso, e para trabalhar a questão da incidência, prevalência, dos indicadores, as variáveis mais importantes dentro do atestado de óbito, da declaração de óbito, é a causa básica, a gente já vai mostrar isso para vocês, sexo masculino e feminino, volta, idade, grau de instrução, a profissão, local de ocorrência, se na rua, na via pública, no hospital, domicílio, ou no asilo, se teve assistência médica ou não. Então essas variáveis são bastante utilizadas, bastante importantes para os estudos de mortalidade. E aqui o que nós podemos estudar aqui? Indicadores pode ser construído a partir da DO. Mortalidade proporcional, quando vai ver grupos de causas. Ou faixa etária das mortes, causas mal definidas. Os coeficientes podem ser construídos a partir da DO para mortalidade geral, mortalidade infantil, materna e ainda outros grupos de causas específicas. E aqui mostrando para vocês a DO, como é que ela fica. Eu acho que essa parte da declaração de óbito, que eu acho bem importante a gente detalhar e ver como é que é o formulário, a gente pode deixar para a próxima aula e começamos então a partir daqui. Né, porque é bem interessante saber como é que ela é preenchida, mas eu acho que tem que mostrar com calma. E como o tempo dessa aula já está se esticando demais, ela fica muito cansativa por ser bastante teórica, então nós vamos encerrando hoje e voltamos no nosso próximo encontro a partir da identificação, então, aqui no formulário do atestado de óbito, ok, pessoal? Então, tchau para vocês, boa noite, fiquem bem, se cuidem e até mais.